subiu, ouvi o céu descer. Só sei que está cheio. Vamos aprender o gesto. Juntos, mais uma vez, Senhor. Olha como que é o gesto. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Venho hoje compartilhar com vocês mais um momento de reflexão. O nosso momento de reflexão de hoje tem como tema o anjo descia. E o nosso texto que vamos refletir hoje é João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados, eram cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentavam a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Viu Jesus o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo, então lhe perguntou: "Você quer ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, o outro já entrou à minha frente." E Jesus disse: "Levanta-se, pegue sua cama." E no mesmo instante o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado. Meus caros irmãos e irmãs, refletindo sobre esse texto, de acordo com o Evangelho de João, esta é a segunda vez que Jesus vai a Jerusalém. Isto se dá no contexto de uma festa judaica, ou seja, uma festa da qual o povo é excluído. As festas se transformaram em ocasião para as lideranças religiosas explorarem o povo. Foi assim na primeira Páscoa dos judeus, que está lá em João 2, versículos de 3 a 22, e será assim também na ocasião desse terceiro sinal, que é narrado aqui no capítulo 5 de João. Terceiro sinal que João narra a respeito de Jesus. Jesus não participa dessas festas, pois elas, em vez de celebrar a libertação do povo, selam sua exploração por parte das lideranças religiosas. Então estas festas eram umas festas da qual o povo não participava muito, o povo mais pobre, mais sofridos, não tinham a presença porque eles não tinham muito o que dar, era um povo excluído. E aí, em Jerusalém, nesse lugar, havia, perto da Porta das Ovelhas, 5 corredores cobertos. E segundo estudiosos do livro de João,
Nesses 5 corredores cobertos, acontecia o estudo da lei. Era onde os líderes religiosos instruíam o povo a respeito da lei. Os 5 corredores cobertos, então tinha o significado dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia vão apontar mais aquilo que Moisés escreveu a respeito da lei que o povo deveria obedecer. E, portanto, os líderes religiosos da época faziam disso uma maneira de instruir o povo, mas de uma forma que eles pudessem ter um domínio, escravizar esse povo sofrido já nesse tempo. E aí, como Jesus não foi ao templo, ficou ali no meio do povo. E ali, então, tinha uma piscina chamada de Betesda, que era um lago onde se ficava muito doente em volta. As pessoas que tinham doenças graves ficavam ali deitados, né, esperando, porque de vez em quando o anjo descia, movimentava a água, e a primeira pessoa que descia na água depois que o anjo houvesse movimentado a água, então essa pessoa ficava curada de qualquer doença que tivesse. E Jesus ali no meio das pessoas, ele encontrou um homem que estava ali há 38 anos. Esta água que movia de vez em quando, também tem aqui um significado de que os ensinamentos que era dado ao povo ali, eles também transmitiam falsas esperanças. Não era como a doutrina que Jesus veio trazer, o ensinamento de Jesus, que veio trazer o amor perfeito do Pai. Jesus que veio para que o povo pudesse ter vida, e vida em abundância, como ele mesmo vai dizer lá no capítulo 10 de João. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Então Jesus vai conversar com aquele homem há 38 anos naquela situação. 38 anos aqui também revela uma geração. Se nós vamos ver lá em Deuteronômio 2,14, nós vamos ver que Deus trata esses 38 anos como uma passagem de uma geração. Então significa uma vida. Então aquele homem estava ali sem vida. Há 38 anos a vida dele estava ali inutilizada. E ele ficava naquela agonia, naquela espera de que a água se movesse. Mas quando o anjo descia e movimentava a água, imaginamos que aquele homem não tinha muita mobilidade. Então até que ele se levantasse e chegava à beira da piscina, outras pessoas tinham descido antes dele. E ele nunca tinha a possibilidade de ser curado. E quando Jesus se aproxima daquele homem e pergunta: você quer ficar curado? Ele não sabia com quem estava falando, né? Porque muitas vezes as pessoas não notavam que era Jesus que estava ali, como aconteceu com a samaritana. Quando Jesus encontrou a samaritana, lá aqui no capítulo 4 desse mesmo evangelho, ele vai falar para ela assim: se você soubesse quem está falando com você, é você que pediria e eu lhe daria da água da vida. Então, o homem não sabia que era Jesus. Mesmo chamando Jesus de Senhor, ele não responde a pergunta que Jesus fez. Jesus pergunta: você quer ficar curado? E ele vai dizer: Senhor, não tem ninguém que me jogue na piscina quando a água é movida pelo anjo. Essa expressão, Senhor, não tem ninguém, também vai representar aqui a falta de solidariedade. Onde tem solidariedade, tem vida.
Onde não existe solidariedade, também não existe vida. E aquele homem estava ali há 38 anos, não encontrou ninguém que fosse solidário com ele. Uma vida longe de Jesus, longe da solidariedade, né? Faltava alguém para ajudar naquele momento de dificuldade. Mas Jesus, conhecendo a necessidade daquele homem, como conhece a necessidade de cada um de nós, Jesus não levou em conta a resposta que ele deu, mas o amor generoso de Jesus, que flui do seu coração amável, tocou naquele homem. Então Jesus disse: levanta-se, pega a sua cama e vai para casa. Então aquele homem levantou-se, 38 anos sem vida, mas encontra com Jesus e vem a viver. Porque Jesus é vida. Ele veio para que todos tenhamos vida e vida em abundância. E era um sábado quando Jesus fez aquele sinal, aquela cura. E aquele homem foi criticado por estar carregando a sua cama, porque Jesus ordenou que ele levasse a sua cama e fosse embora. Então aqui podemos notar que, embora o homem não respondeu à pergunta de Jesus, quando Jesus pergunta: você quer ficar curado? Ele vai mostrar os obstáculos. Às vezes acontece também com a gente, com todos nós, né? Quando Deus nos chama, nós, em vez de atentarmos para aquilo que Deus quer de nós, nós começamos a observar os obstáculos, as dificuldades, os problemas. Mas Jesus vai além. Ele restaura a vida daquele homem. Hoje não há mais necessidade de que o anjo desça de vez em quando para trazer uma graça a qualquer um de nós. Não precisa mais do anjo movimentar aquela água parada para que ela pudesse dar vida a alguém. Jesus é o rio divino, é o rio de água viva que vem saciar a nossa sede. E lá no capítulo 7 de João ele vai dizer também, Jesus vai dizer: quem tem sede, vinde a mim e beba, e do seu interior vai fluir um rio de água que jorra para a vida eterna. E Jesus falava da ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Portanto, nós recebemos esse próprio rio de vida, rio divino que é Jesus, que transforma em nós uma fonte que vai alcançar também outras pessoas. Agora não há necessidade mais de ficar ali ao lado daquele poço de água parada. Cada um de nós, nossas famílias, nossas comunidades, tornamos o sacrário de Deus, quando Ele se manifesta a cada instante, 24 horas por dia, todos os dias. Mais adiante Jesus vai dizer: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Isso quer dizer que desde a criação do homem, que Deus o fez à sua imagem e semelhança, Deus nunca desistiu da humanidade, nunca desistiu do homem. Ele continua trabalhando, como Jesus disse, até agora, na vida de cada um de nós. Nós não somos uma obra acabada, cada um de nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, né? Trabalhar na vida da igreja. O tempo que nós vivemos hoje, o tempo da graça, é um tempo em que Deus continua aperfeiçoando a sua igreja, e nós não podemos dizer que Deus já fez em nossa vida o que tinha que fazer. Se pensarmos assim, ou nós impedimos a ação de Deus em nós, ou então já estaremos no céu com Deus, né? Então Deus vai continuar trabalhando em nós para que nós possamos nos tornar sempre essa obra que vai sendo lapidada
até o nosso encontro final com Deus. Então, muitas vezes, quando Deus nos chama, nós começamos a colocar esses obstáculos. Ah, mas isso, mas aquilo, é difícil isso, não consigo. Deus não está interessado em nossas respostas pessimistas, mas a sua graça chega para nós, saciando as nossas sedes, a nossa necessidade, e Jesus continua fazendo a sua obra em nós, em nossa casa, em nossa comunidade, em nossa família. Portanto, os sinais de salvação, de cura, de libertação, acontecem o tempo todo. A graça de Deus está sempre sobre nós. Jesus, na sua morte, naquele momento da morte, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele nos coloca sempre na sua presença. Sempre estamos na presença de Deus, o tempo todo. Embora a palavra de Deus vai mostrar que os anjos de Deus continuam ao nosso lado, nos auxiliando aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que estão no caminho, nessa caminhada rumo à casa do Pai. Temos sempre os anjos de Deus ao nosso lado, nos acompanhando. Mas a graça de Jesus é constante. Não precisamos mais de um milagre com hora marcada. Ele pode acontecer a todo momento. A todo momento a graça de Deus está sobre nós. Que assim também seja na sua vida, na vida da sua família. Que você possa estar sempre em contato com esse Jesus que se coloca presente no meio de nós. Em alguns momentos achamos que ele está distante, mas ele vai dizer lá em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. 24 horas por dia Jesus está conosco. Então o anjo descia e trazia uma graça para que aquela água se tornasse vida para quem descia. Hoje não é mais assim, só quando o anjo vier. Não. Constantemente andamos, vivemos essa graça que Jesus veio trazer. Vida para todos, vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Manda teus anjos para nos ensinar.